Você está preparado? A história vai começar. Os bastidores do jogo, as maiores histórias, as maiores emoções, as grandes decisões, a voz dos botonistas. O jogo nunca para. Isso é futebol de mesa. Fala galera que acompanha a nossa programação da Federação Paulista de Futebol de Mesa. Eu, Pedro Valente, estou aqui no estúdio Pitomba para mais um episódio do nosso podcast da Federação Paulista. Hoje, aqui ao meu lado, o presidente, estamos com duas lendas do futebol de mesa, Erismar e Bragueto. Se vocês não conhecem, vocês vão passar a conhecer. O pessoal ali do Maria Zélia tem uma história tradicional e muito emocionante que nós vamos descobrir ainda hoje. E lembrando que temos um ex-árbitro de futebol aqui, e eu queria saber, presidente, como é que ele chegou no nosso esporte, hein? Antes de passar para eles, presidente, gostaria que você falasse um pouquinho aí para os nossos amigos se entreterem com o nosso programa de hoje. Obrigado, Pedro, é um prazer sempre estar aqui. Não pude estar da outra vez, vim hoje, fiz questão, porque viram dois amigos aqui, nós precisamos falar de algumas coisas muito importantes. E é importante lembrar que o Bragueto não é oriundo do futebol. Ele é oriundo do futebol de mesa. Então, o futebol de mesa, ele foi para o futebol pelas mãos do meu pai, inclusive, por uma incrível coincidência da vida, porque ele nem sabia que nós éramos amigos. E ele foi o presidente da federação, que fez o nosso Braguetinho ser quem foi. A começar, ele foi quem foi por causa dele, não por causa do meu pai. Mas ele foi árbitro de futebol na gestão do meu pai. Depois ele vai falar mais sobre isso. Nós vamos discutir um pouco com o Erismar sobre as regras. São coisas importantes, que existe um comitê de regras onde o Erismar faz parte, atuante, e ela não é resolvida na orelhada. Há um ano de pensamento para que no ano seguinte as alterações sejam feitas. Nós não somos a FIFA, mas a gente segue o caminho deles. Se o futebol de mesa tem tempo, e a FIFA hoje está pondo tempo para tudo, nós temos que seguir a regra. E é o que nós pretendemos fazer. Eu vou passar a palavra aos nossos amigos visitantes para eles abrirem o papo com a gente aqui. Vou passar primeiro para o Bragueto, porque o Erismar já é velho de casa. Braguetinho. Pô, vamos lá, né? Pô, obrigado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque depende da hora que a rede mundial vai acessar a gente, né? Então, é um prazer primeiro aqui, né, presidente, estar aqui com vocês, com o Pedro, né? E claro, com além da FIFA, Erismar, né? É uma além da FIFA, né? Eu vou fazer homenagem pros caras vivos, não pode esperar o cara morrer, né? E o Erismar é um padrinho, pra mim, um ídolo, né, do futebol de mesa, né? Do botão, né? E como você falou, presidente, eu sou um cara apaixonado pelo botão por N motivos, né? Então, assim, pra mim o botão, ele hoje, faz parte da minha vida, né? O pessoal fala, pô, o Bragueto joga botão todo dia. Eu falo, não, todo dia não, é só manhã, tarde e noite, 7 dias da semana, né? E assim vamos indo. Então eu tenho uma mesa de botão no meu escritório, quando eu fico um pouco estressado, eu bato uns goleiros na mesa. Então eles já viu que lá no Maria Zélia ele me cobra, me adverte, me suspende, mas é hoje minha terapia, né? Mas antes disso, né? Então, foi muito legal você ter comentado. Eu comecei a jogar botão com 12, 13 anos no Maria Zélia, na escola, né, de futebol de mesa do Maria Zélia, do qual o Erismar sempre capitaneou lá, com o Moura, né? Depois aí os nossos outros diretores do Maria Zélia, mas lá nos quadros, Erismar, tem uma foto que eu sempre, quando vejo, eu lembro, que é o Edu Henrique, né? Finado Edu Henrique, com a sua perninha mecânica, travava, destravava para fazer a jogada, Pedro. Você acha que não chegou a conhecê-lo? Mas além do Erismar, do Moura e entre outros diretores do Maria Zélia, o Edu era um frequentador nosso lá e era quem mais ajudava nós, as crianças, fazendo a jogada voltar, vai de novo, chuta de novo, passa de novo, toca de novo, coisa que eu faço hoje com alguns amigos iniciantes. O pessoal até parabeniza e fala, pô, parei de hoje ser professor, mas foi assim que eu aprendi quando eu era criança, né? E assim, como você falou,
Eu fui pro futebol profissional, fui um árbitro de futebol profissional aspirante à FIFA, mas tudo começou no futebol de mesa. A época que nós tínhamos o árbitro nos jogos, né? Então eu lembro direitinho no Círculo Militar, que tinha uma sala grande, com um sofá no meio, hein? Se eu não estiver enganado, né? Que eu já tô ficando velho, né? Aí saía a súmula e o árbitro do jogo, escalado, Pedro. Então ia jogar um jogador lá do Corinthians contra um jogador do Palmeiras e o árbitro do Maria Zélia. A época que a regra nossa, que aliás mudaram, eu fico um pouco bravo, que eu acho que tinha que voltar sistema 4-4-2 e tal, era mais futebol. Enfim, não, deixa pra lá, Lismar, as discussões são grandes, Maria Zélia, não vamos trazer pra cá não. Até porque eu tenho que falar amém pro padrinho. Então aí o que acontece? Eu tinha que apitar o jogo e aquela jogada mais polêmica, que era trave ou goleiro, né? Se o jogador chutasse e pegasse no goleiro, ele ainda tinha mais os toques, a quantidade de toques que ainda faltavam. Eu lembro bem que quase ninguém gostava de apitar. O cara ficava do lado da mesa ali, pro gol, cara, vai aí. Tinha cara que falava, goleiro, a bola pegou na trave, goleiro. Quando não era trave goleiro, né? Que era o grande segredo. Eu não. Eu não, falar. Cara, eu posicionava, o jogador ia chutar daqui, eu falava, espera, passava por trás da mesa, ia lá do outro lado, mexia no grau da visão pra ver a jogada. Pô, então você vê como são as coisas. E dificilmente eu errava. Era trave. Você vê como são as coisas? Então veja, eu gostava de apitar botão, por incrível que pareça. E aí é Deus, né? Aí é o acaso da vida. Joguei botão com os meus 12, 13, trabalhei no McDonald's, depois fui trabalhar no Banco Itaú, né? Fazer um jabá aí, quem sabe põe aqui pra nós, né, presidente? Vou ligar pro presidente. Liga lá. E aí, à frente da agência, nós tínhamos a Federação Paulista de Futebol, né? Pra quem não é de São Paulo, na Brigadeiro Luiz Antônio. E eu trabalhava no banco, atendia o pessoal da federação, os funcionários, do qual nosso pai, José Fará, que é meu também, meu pai na federação, ele me ajudou demais. E aí eu surgiu essa possibilidade, eu gostando de futebol, jogava botão, gostava de conversar de futebol, porque você não vai ser juiz, né? Então você vê com essas coisas, achava que juiz era tudo ladrão. No botão, não. No campo de futebol, no botão não tinha juiz ladrão, não. Mas é verdade. E aí eu fui para fazer, né, arbitragem, virei um árbitro de futebol profissional, mas verdadeiramente o meu tino, o meu gosto por apitar futebol profissional veio do botão. E para não me estender demais, né, pra gente poder aqui, eu não gosto de falar, mas de vez em quando eu falo um pouco, no fundo, é o que eu falo, eu joguei botão dos 12 aos 18, quando praticamente entro na federação, começo a viajar, fiquei 20 anos viajando, né, aí tive que parar de jogar botão, aí eu paro de apitar, e começa a encher o saco do Elismar. Eu ligava pro Elismar todo mês, a cada 2 meses. Elismar, quando que tem botão no Maria Zélia? Ele, todo dia, mas pode vir segunda, que tem a Copa Segunda, pode vir sábado e tal. E aí eu demorei um pouco para voltar a jogar botão, mas eu sempre tive meus tipos do Lorival, estão lá até hoje. O Lucas tá hoje com 13 anos, pequenininho. O que é isso aqui, papai? Botão na mesa da sala. Mas eu falo isso, né? Depois de ter parado de apitar futebol, de ter voltado a jogar botão, para mim, o que mais hoje me deixa perto das sensações de apitar futebol, então é aquela ansiedade diante do jogo, depois aquela concentração durante o jogo para não errar, é o botão. Então eu falo isso, né? De tudo. Você não tem saudade de apitar, você não tem vontade de voltar, você não quer trabalhar com isso, eu falo, não, eu jogo botão. As pessoas têm dificuldade para compreender isso, é verdade. Então assim, tudo que envolve o jogo, a estratégia do jogo, então a gente estudou um pouquinho, que minha avó falava, não tem o que fazer, vai estudar, então eu formei em 2 universidades, fiz 7 pós-graduações, às vezes os caras falam assim, Pedro, nos lugares que a gente vai, né? Pô, o Bragueta é um cara inteligente. Você joga xadrez, né, Bragueta? Fala, não, eu jogo botão. Então, tanta coisa tem. Posso aproveitar esse momento, Bragueto, te colocar numa linha difícil? Tem alguma coisa do botão que você levaria pro futebol profissional? Assim que você pense rápido assim? É o que eu sinto um pouco que falta e que a gente não vê no futebol brasileiro. Nós tivemos aí uma semifinal de Champions League com 5 gols de um lado, 4 do outro. Tivemos 9 gols. Ninguém reclamou com o juiz,
ninguém fez bolinho no juiz, ninguém fez nenhum tipo de ofensa para o árbitro do jogo, né? Então veja, o nosso jogo, que é considerado o jogo de cavalheiros, hoje a ponto de nós não temos árbitro, nós somos uma modalidade, aliás, né? Parabenizar, organizada, tenho orgulho de falar isso, falo todo lugar que a gente vai, Fará sabe, né? Hoje nós somos uma federação constituída já há 40 anos, 1974 oficialmente, né? 83, então, 83, 84. praticamente isso. Digamos que nós temos 42 anos. Então, que isso, são muitos anos. Organizadíssima no âmbito, né, do que rege o nosso regulamento esportivo brasileiro, com confederação brasileira, com as modalidades. Quando eu mostro o ranking para a galera, né, a galera fala, que isso que é o ranking? Como assim? Cara, vocês têm esse nível de organização, meu? Todo mês atualiza, toda hora atualiza. Os caras não acreditam. Feita baseada no ATP, que o Edu Henrique trouxe para cá, sentou com o Mura, não me recordo. O Mura trouxe antes. Mas depois. eles sentaram. A criação é do Mura. Aliás, apresente-se também. Peraí, vai para encerrar então. Pedro e presidente Fará, tem faltado no futebol brasileiro, né, que é hoje o jogo de cavalheiros, porque você precisa de adversário para jogar. Essas pancadarias, essas cotoveladas, esses carrinhos por trás, essas porradas que os caras estão dando, a gente não pode. Isso aí nós tínhamos que ter no futebol profissional, né? Nosso slogan da federação, que o futebol faz amigos, né? E claro que aí não vai ter jeito. Estou falando um esporte coletivo, o esporte de competitividade, aliás, o nosso esporte é eu quero nem saber se aqui fica bravo. É só um treino, eu meto porrada no treino, eu fico bravo, xingo e tal. Quer ganhar? É lógico, mas dentro de uma legitimidade, dentro de um fair play. Então eu acho que no futebol brasileiro tem faltado isso. Os caras estão querendo ganhar a qualquer preço, ninguém perde gol, ninguém perde pênalti, a culpa é sempre do juiz. Então precisa mais a gente podia levar para o futebol profissional esse jogo de cavalheiros. Exatamente, eu concordo com você. Elismar, por favor, aproveitando a deixa que nós contamos. Quem não me conhece, eu sou o Elismar, jogo no Maria Zélia, aliás, sou um dos fundadores do Maria Zélia, junto com o Mura, Fernando, que é os que estão lá hoje, que são fundadores. Ajudei a fundar o Corinthians também no futebol de mesa, já tive aqui no outro episódio, né? Isso. Então, pegando o gancho daí do Braqueto, o Braqueto foi um dos nossos alunos lá, quando a gente tinha escolinha. Eu sempre, desde que eu entrei no Botão, lá no Grêmio Paulista, em 84, eu sempre ajudei o Mura na... Mostra aqui pra câmera. Central, ó. 12, 13 aninhos. Pegou aí, olha o cabelo. Olha o que era o cabelo. É do menudo. Então, eu sempre ajudei o Mura na escolinha lá, né? E o Braqueto era um dos nossos melhores motoristas alunos lá. Ele e o Fernando Matheus, que era sobrinho do prefeito Matheus. Inclusive, os dois eram os melhores e criaram bastante rivalidade, né? Sim. Muitas vezes a gente teve que apartar eles, tá? Porque a criança tem um emocional assim, né? De querer prevalecer o ponto de vista dele maior do que o do outro, né? Um palmeirense fanático e outro corintiano fanático. E aí, nessa época aí que ele foi crescendo e começou a apitar, porque na época a gente tinha árbitro nas partidas. Na regra 12 toques. Na regra 12 toques, exatamente. Foi a única coisa que apitar botão foi positivo, foi ter criado ele como juiz. Porque o restante não valia nada. Porque poucas pessoas apitavam bem, ele era uma deles. O melhor de todos que apitavam era Túlio. Então, era o melhor árbitro de futebol de mesa. Que bem antes dele, né? Era Túlio, bem antes dele. Então, só que aí nós que eu falo meio, né? Não é só eu e ele, nem os outros presidentes que já teve. Nós todos vimos que não estava dando certo. Gabriel. Era melhor não ter juiz do que ter. Porque, às vezes, o motorista se sentia prejudicado porque quem estava apitando era amigo do outro. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu fui disputar uma final com Laguna no antigo Integração. Integração é o vovô do Aberto. Antes do Aberto era Integração. Aí eu estava jogando no 7 de setembro e caiu eu e o Laguna.
A final. Bicampeão brasileiro. Foi eu e o Laguna na final. Aí o que acontece? O Laguna já era do indiano, eu era na época do Corinthians, né? Eu jogava no Maria Zélia e no Corinthians, mas eu defendia a camisa do Corinthians na época. Aí tinha juiz. Só que as pessoas que sobraram nas finais só tinha gente ou do Corinthians ou do indiano. Aí eu falei, Laguna, eu e você, não temos problema, nem eu nem você, a gente joga direitinho. Por favor, Souto. Então, o Souto era um botonista. É um delegado de polícia aposentado. Que era botonista e jogava no indiano. Eu falei, então, não, mas ele é do indiano. Não tem problema. Ele pode apitar, porque não há problema entre nós. Tanto que não há problema que a gente fez a final. Eu acabei ganhando de 5-3, ele teve uma sorte lá. E o Souto praticamente não falou na mesa. Porque a gente se entendia. Teve um outro episódio comigo e o Marcelinho, que conheci com Pulguinha, que eu chutei, a bola foi fora e voltou. Mas muito fora. Assim, muito fora, não, muito perto. O Campina, que estava pitando, deu gol. Gol. Peraí, Campina, a bola foi fora. Não, mas eu estou falando que é gol. Desculpa. A bola foi fora, a bola é do Marcelinho, não é minha. A bola foi fora. Você tem certeza que tem? Então dava muito problema o juiz. Nós tiramos e deu muito certo. Porque você pega, por exemplo, um aberto hoje. Vamos pegar o último aberto aí de Socorro. 4 grupos de 8 são 32 pessoas, né? Você tem 7 rodadas, dá 28, 56. São quase 120 jogos só numa série. Às vezes tem problema nenhum. E olhe lá. Às vezes. Então, aí se você pegar o dia inteiro, você deve dar uma base ali de uns 600 jogos. Se você pegar o dia inteiro. O último aberto teve uma discussão assim. Sem juiz. Então o nosso esporte é tão perfeito que sem juiz está funcionando. E funciona bem. Entendeu? Então, a única coisa boa de ter juiz no Botão foi ter formado ele para o futebol. Mas era A melhor coisa que o Botão fez. Mas, realmente era um bom juiz. continuando a pergunta que o Pedro fez, Fará, a história do futebol, do qual eu faço parte, hoje faço gestão, né, tenho escola de futebol. Pouca gente sabe, aliás. O Exatamente. futebol começa sem a figura do juiz. Não tinha. Verdade. Que era jogar igual a gente jogava na rua. O parou, é minha, é nossa. Eu marquei, agora foi. Aliás, pouca gente sabe disso. Então assim, nós fizemos a contramão do futebol, que é isso que a gente acabou de falar que deveria ser o esporte de cavalheiros, o jogo de cavalheiros. Porque o jogo de futebol de antigamente não tinha a figura do árbitro. O árbitro aparece lá nos anos de 1910, 20 oficialmente. 10 a 20. É isso aí, porque a FIFA é 1904, oficializa isso. Mas ele ainda só entrava em lances que os times não se acordavam. Exatamente. Era aquela bola da rua lá, é minha, é nossa, não sei o quê, então, cara, né? Mas... nas dúvidas. Aí o juiz falava, opa, peraí, então pergunta pro juiz. E aí chegou o ponto de ter um Zé Ruela lá no meio, correndo, para decidir tudo. Agora, todo mundo sabe que foi falta. Todo mundo sabe que não foi falta. Né? E aí fica se colocando a culpa no juiz. Claro. E é o que a gente tem no futebol de mesa hoje, que é muito verdadeiro. Que isso aí, para mim, é fantástico. Né? Eu, particularmente, que venho dessa integridade que aprendi na escola do futebol de mesa, que eu levei e levo para a vida. Eu já tive aí, nesses 5 anos que eu voltei, 2 ou 3 lances capitais. Me lembro bem um jogo com o nosso saudoso Henrique, o ano retrasado, eu acho, na fase de grupos. Eu estava com 4 pontos, Teruel, primeiro do ranking, primeiro, eu brigando para subir lá atrás, querendo chegar. E aí o Henrique foi chutar uma bola ali daquela zona ali sem zona cinzenta ali, né? Eu adiantei o goleiro e eu tinha certeza que ele ia chutar no meio do meu goleiro. Ele chutou meio de lado do goleiro, a bola deu uma pequena resvaladinha no goleiro assim e saiu para dentro da área. E eu cheguei, fui lá e meti a mão na bolinha para cobrar falta, achando que a bolinha... Ele deu pênalti. Não, então, o que aconteceu? Aí ele falou, não, Braguete, você tem que ir buscar com o jogador, né? Aí eu falei assim, puta merda, velho. Aí ele falou, não, volta lá. Eu falei, não, peguei a bolinha, botei no pênalti. E o mais legal,
o Terel tava jogando na mesa atrás, só na pescoçada assim, ó. Lógico. O Terel ia tudo. Porque eu empatasse, o Teruel ganhava, ele classificava. E eu ganhasse, eliminava o Teruel. Terminou o jogo, o Teruel me deu um abraço jogando outra vez e falou, cara, acho que eu nunca vou ver isso na minha vida, mas eu particularmente. Não, eu acho que tenho um lance polêmico no jogo, que a bola entra ou não entra, e eu valido um gol meio que, entre aspas, com dúvida adversário. Que poderia ter Me estragou o jogo. Cavalheiristicamente Sim. ter sido dado nada. Me estraga o jogo. Mas você não Estraga o sente jogo. bem. Eu entendo você. Estraga o Aliás, jogo. eu quero fazer um parênteses aqui, que você me trouxe à memória um cara muito querido, que era o Soto, um personagem gente boa, do futebol de gente mesa boa demais. maravilhoso, pai do Danilo do Desimpedidos, que é mais uma cria do futebol de mesa. Ninguém lembra disso. Eu lembro do Danilo. pequeno. A Danilo hoje é uma figura importante no esporte, no futebol, e está na Copa do Mundo pelos Desimpedidos. Nossa, eu não sabia. O menino é filho do Soto, tinha um outro que jogava melhor do que o Danilo, que era meu Deus, me perdoa, me falta o nome dele agora. Filho mais velho do Soto, que também era motorista, que era um monstro, jogava muita bola no Círculo Militar. Eu me lembrei deles agora que você falou. A gente acaba sendo uma enciclopédia do botão, porque a gente conheceu tanta gente. Saudoso De Franco, De La Torre, que é o dono da frase futebol de mesa faz amigos. Foi ele que criou isso e a gente simplesmente trouxe de volta para seguir o esporte. Então essas coisas vai lembrando a gente. E eu, como eu sou advindo do futebol, eu venho do futebol eu jogo futebol de mesa desde 1962. Ou seja, Antes de ontem. eu comecei a jogar botão, isso é uma saudosismo meu, ouvindo Guarani no radinho, do lado da minha mesa de Eucatex, porque tinha a mesa de Eucatex, que era o luxo, e tinha os tacos. E eu jogava na mesa de Eucatex, ouvindo o Guarani jogar, e jogava talco na mesa para fingir que tinha neve, jogava água. Esse botão anda mais também. E era maravilhoso. Mas é um tempo lúdico. O botão é muito lúdico, ele traz todas essas memórias que a gente está tendo hoje aqui de lembrança. Então, eu vou voltar para o nosso programa, porque senão nós vamos viajar aqui horas. Elismar, fala um pouco do comitê de regras, que está se reunindo desde janeiro para pequenas alterações e correções. O comitê de regras, assim, eu dei uma pitada no outro episódio, né? Não existia comitê de regras, né? Aí, em 2005, desculpa, a gente fez uma mudança na regra, a maior mudança que teve na regra até hoje, que mudou o jogo, que foi tirar a posse de bola depois do ataque. Né? Que muitos chamam de fim do rebote, que não é, porque o rebote ainda existe. Aí, nesse brasileiro, não era para ser jogado isso, eu já contei essa história no outro episódio mais ou menos. O Brasil inteiro assimilou. Aí lá nós criamos uma comissão de regra para que as próximas mudanças não fossem de uma cabeça só, e sim de todo mundo. Foi no Brasileiro Brasileiro de Socorro. 2005, de 2005 de Socorro? Curitiba. Curitiba. Ok. Porque realmente, agora o Fará foi até gentil, que as mudanças... O pessoal tem que entender o seguinte, as mudanças nunca são de supetão ou de bate-pronto. Vai. Essa ideia, por exemplo, de tirar a posse de bola do ataque depois do chute, foi de 91 que eu tive essa ideia, para ter um maior equilíbrio entre ataque e defesa. Porque o cara às vezes chutava 3, 4 bolas sem fazer nada. O cara errava na quarta, o rebote era dele. Sabe, goleiro. O cara errava na sexta, o rebote era dele. No nono toque, ele estava no terceiro chute, a bola na cara do seu gol sem poder fazer nada. Então, a ideia foi isso. O plus, o bônus que aconteceu, que eu não imaginava, quando tive a ideia, foi esse negócio de acabar com o famoso trave goleiro ilícito. Mas foi um bônus, eu não pensei nisso. Então muita gente fala, mudou a regra para o pessoal não roubar a trave goleiro. Então foi assim. A concepção, o pensamento não foi esse. Foi um bônus, ótimo. Resolveu um problema, teve muito menos briga depois disso, quando tem a juiz, isso daí era que o juiz viu uma coisa que ele falou e não era. Aí, voltando à questão da comissão de regra, a comissão de regra
sempre estuda sugestões. Por mais que seja sugestão esdrúxula ou não, por exemplo, a última mudança que teve de não arrumar mais a defesa, arrumar só saída de bola, o Armandinho do Recife, a ideia foi dele, já demorou 16 anos para ser implantado. Verdade. Foi muito estudado. Tem uma sugestão no meio aí, que desde 93, que é poder recuar o ponta, opcional. Até hoje não foi implantada. A comissão estuda ainda. Porque as pessoas não têm que entender o seguinte: o jogo, ele não é só o lance que você teve a ideia. Ah, eu quero que 3 toques, o botão só pode chutar se bater nele e a bola. Calma, a gente vai estudar. Qual vai ser a consequência da jogada? Porque não é só você. Não a jogada em si. Não é a jogada em si. É o que vai acontecer nos desdobramentos. Porque a partida não é uma jogada. A partida ela tem 20 minutos. Então, você mexe numa coisa aqui, aí afeta a outra ali. Aí você mexe aqui, descaracteriza. Você mexe ali, tira a jogabilidade. Então, Cria outro problema. por isso que existe uma comissão. Nós somos um esporte organizado, como ele falou. Todo esporte organizado tem a sua comissão de regra. Existe uma hierarquia. A CBMF é a maior autoridade no país de futebol de mesa no futebol de mesa. E na regra do CITOC nós temos o nosso vice-presidente, que em tese é o presidente da regra dos toques. Depois vem as federações, os clubes e os motoristas. Isso é uma hierarquia. A comissão de regra, ela está no organograma ao lado da presidência dos toques. Por quê? O presidente escolhe uma comissão de regra entre pessoas que ele acha que conhece a regra, pensa a regra, estuda a regra. Eu, graças a Deus, sou um deles desde que eu comecei a jogar botão. Então, essa comissão, ela analisa tudo isso. Inclusive, nós já fizemos muitos ajustes de repetição de texto errado, de coisa que dava para interpretação. Então, aí vem o pessoal lá nas redes sociais, pô, a Liga da Justiça não quer. Meu amigo, nós somos um esporte organizado. Existe uma comissão de regra que a maior missão dela é guarnecer a regra, é ser guardiã da regra, para não vir um aventureiro e descaracterizar todo o jogo. Correto, perfeito. Entendeu? Inclusive, Elismar, eu vou até te ajudar nisso, porque há um lance que está sendo muito, muito polêmico há muito tempo, não é de agora, que é o tal lance quando você chuta e o rebote, vamos chamar assim, fica quase que impegável para quem é o favorecido. Então, existe um estudo, porque o dadinho tem isto, a regra dadinho tem isso aí, que a bola, quando ela fica impossível de ser pega, eles batem falta técnica. Na 12 há um estudo para que se tenha mais 3 toques para a pessoa poder ter oportunidade de continuar, da jogada ser sequência, mas ainda não foi definida. Então, mas aí é que tá. Muita gente fala isso. A gente tem um colega nosso lá no Botão, no Maria Zélia, que ele fala, isso é absurdo. Eu ia falar isso. Eu vou falar, Regra Wilsoniana. Ronaldo! Aí eu estou fazendo reivindicação. agora eu vou falar uma coisa para você. Fica aí, hein? Eu jogo dadinho, joguei um pouco, para ajudar o Maria a ter dadinho. Inclusive, a gente foi o primeiro campeão paulista de dadinho por equipe de São Paulo. Para ajudar o Maria Zé, porque o Maria Zé foi precursor de tudo. O Maria Zé foi o primeiro a ter sector ball, o Maria Zé foi o primeiro a ter dadinho, o Maria Zé foi o primeiro a jogar aqueles bonequinhos que chamam subútil. Então o Maria Zé, ele é inovador, sim. Pioneiro, né? Então o que acontece? A coisa que eu mais detesto no dadinho, que eu acho, não vou falar uma Que não é bom. para ser gentil, que não é bom, é isso daí. Porque é tirar o rebote. Por que é impossível de pegar? É porque eu não tenho botão lá. A circunstância da partida. Total. Se você tirar o acaso, tirar o rebote, você tira o rebote. Agora, sabe o que vai acontecer se isso for para frente, a maioria quiser? Porque você pega um jogador de nível técnico A e outro jogador de nível técnico C, esse C vai perder completa. Nunca mais vai ter chance de ganhar do A. Porque quando ele chutar de longe, a bola voltar para o nível A, para o botão dele, o nível A vai ter mais 3 toques, é gol. Aproveitar. Então, até você pensar, eu acho que o esporte tem que ser pensado para todos. Por isso que não Eu não mudou. posso fazer um esporte para
Marquinhos, Jefferson, não sei o que, os top de linha para eles. O esporte é para todos. É porque antigamente um cara botonista de nível A, ele errou o chute, deu rebote, a chance dele errar o chute é mínima. É mínima. Então, exatamente. Agora, se você pega esse rebote, que é o acaso, que é o rebote natural, a bola está em jogo, bateu no goleiro dele, chutou, acabou, veio para a minha defesa, sorte minha. Ou azar seu, ou não. Às vezes você tem a habilidade de vir lá e pegar. O impossível é circunstancial. Entendeu? Então, se você tirar esse acaso, tirar o rebote, porque aí é tirar o rebote mesmo. Porque você chutou. E você está penalizando. Você errou. 2 vezes está penalizando. Você está penalizando 2 vezes. Você errou o chute, então, como você errou o chute, você perde a bola de novo. Entendeu? Vai praticamente voltar como tá, porque eu erro o chute, eu vou ter mais 3 se eu não pegar o rebote. Eu só citei isso. Eu Mas eu só citei para as pessoas entenderem que nada é feito. Então, eu estou falando do desdobramento, eu estou falando do desdobramento. Nós temos que pensar no tudo. Exatamente. Esse é o difícil. Você vê? É o desdobramento. Então, se você pensar bem, se você for pensar bem, os jogadores de melhor nível dificilmente dão rebote. Dificilmente. Porque eles chutam de um jeito que ou é gol ou é trave, mas não vai lá atrás. Não. Aí se você tirar isso daí, aí vai ficar. O esporte não pode perder o acaso. Então, é isso aí, o acaso, as variáveis do jogo. Não pode. São as variáveis que podem decidir um jogo, certo? Verdade. Ou se não, lá no Maria Zélia, o Fernando Santos que o diga, meus times, meus jogadores fazem aula de circo de Soleil. Contorcionismo. Tem hora que meu botão passa nos lugares que os caras desacreditam. Eu falo pros caras que aqui é time grande. São as peculiaridades do Brasil. Aqui é time profissional. Eu botei aula de circo de Soleil. O botão passa e os caras falam, meu, o que passou ali? Circo de Soleil. O cara fala, O botão é lindo por causa disso. E outra coisa, por exemplo, você fala assim, mas no dadinho tem isso. Mas no dadinho, a dificuldade de fazer o gol é muito maior. Muito maior. Então, apesar de eu como futebolista de dadinho, não gosto disso porque não tem lógica você estar com a bola em jogo e simplesmente eu cobro uma falta técnica porque você chutou no gol. Não tem a menor lógica. Tá bom, mas... Eu vou te punir por ter chutado o gol. Exatamente. Mas apesar disso, no dadinho não sai muito pouco gol. É incrível. Entendeu? Então, isso daí não prejudica tanto o jogo assim. Não tira, por exemplo, a chance do menor ganhar do maior. No nosso esporte, na regra dos toques, que é a precisão do chute é muito maior e o nível de acerto é muito maior, aí sim vai prejudicar muito o jogo. Eu diria que entre as regras, com certeza, é a que mais gol sai. Se você considerar 3 toques, que é mais técnica, como um toque é mais técnica, elas são mais técnicas. E eu explico o que eu estou falando. Elas são mais técnicas porque você tem que pensar muitas jogadas antes. Tudo que você for fazer tem que ser muito bem pensado. Embora na 12 você também... Na 12 chegou num nível técnico. Não, o nível técnico hoje é absurdo. Desculpa, hoje é absurdo. É absurdo. A 12 toques hoje no mundo, eu vou falar assim porque nós estamos no mundo, ela tem uma qualidade tão grande que as pessoas jogam na Europa e querem vir jogar aqui. A maior prova foi os dois atletas, um da Ásia e um da Europa, que quiseram jogar o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque eles ficavam encantados de ver um Campeonato Brasileiro que é muito superior a uma Copa do Mundo. Você quer ver? Da regra. Você quer ver uma coisa para falar? Nas redes sociais os caras, não, porque o botão não parece com futebol. Não tem que parecer. Aí eu falava assim, que futebol você está falando? Porque a gente tem o futebol de campo, a gente tem o society, a gente tem o futebol de salão, a gente tem o showball, a gente tem o futebol de areia. Isso. Só que E agora tem o Kings League. Só que eu E agora lembro tem Kings League. só que eu lembro são 5 modalidades. Então, de qual futebol você está falando? Porque no campo sai menos gol, no futsal sai mais gol, no de areia sai gol pra caramba, no society também, no showball nem se fala. Então, de qual futebol você está falando? Todos são modalidades de futebol. Assim como o futebol de mesa, o futebol de botão, tem as suas modalidades. Modalidade dadinho, modalidade do Modalidade é o futebol de mesa. Sim.
A regra. A regra é diferente. Mas a regra é futebol de botão. É isso. Que tem várias regras. É Mas isso. essas regras também não é errado chamar de modalidade, porque elas têm outras características. Tem peculiaridades. Tem peculiaridades. Como o iatismo. Então, aí eu falo assim, não, mas no futebol sai pouco gol. É um pouquinho. Existe regra para todos os gols. Você quer fazer pouco gol, você tem um toque tentativo. É Tem isso. duas opções. E Fica à vontade. eu vou aproveitar. Agora, você já viu, eu vou falar uma coisa para você. E o tênis de mesa é igual ao tênis? Você já viu o cara... Tênis de campo, né? Ó, vamos pegar o tênis. O cara tá jogando 2 tenistas aqui. E dois Mesa tenista. mesa tenista aqui. O mesa tenista ele fica a quase 2 metros da mesa para poder responder a jogada. Então vamos fazer uma proporção para ficar igual. Vamos colocar o tenista 20 metros da linha para receber o saque. Vai ter jogo? A comparação é excelente. Então não tem, porque não existe. É. Aí quando eu falava isso nas redes sociais, sabe o que acontecia? Acabava as respostas. Mas acaba. Ninguém falava. Mas eu vou aproveitar aqui, Pedro, que nós estamos com o nosso presidente da federação, da Confederação Brasileira de Futebol de Que Mesa, não manda nada. e do presidente da International Board, do Botão. Já tô eu não jogo nada, não sou nada no circuito do Botão. Mas se baixar os pontos, eu paro de jogar, hein? Já tô avisando. É um ameaço. Eu vivo pro Não, mundo todo. baixar os pontos. Se a regra mudar pra botar os pontinhos pra defesa. Sabe há quanto tempo eu escuto isso? Mas já tô avisando, eu paro. Eu vou te dar um. Porque sabe que eu paro? Porque a forma de 90, tagueta é mas essa. isso não vai abaixar. Só chuta pela ponta. Não Ele tem me não. ensinou assim, porque eu tinha 1,5 m, a mesa tinha 2. Não, a criança Mas tem se que baixar tirar. os pontos, eu paro. A criança tem que ser chegar no ponto. Não, você não vai parar nunca. O botão. O botão Pra que se você serrar aqui assim, ó. acabou. Eu tô Né? quase, eu tô quase começando uma partidinha aqui, ó. Não dá pra fazer aqui. Ele uma não anda partidinha. sem os botões. Ah, É, o meu tá no carro também, você acha que não anda? É, não, a minha paleta tá no bolso. Infelizmente, minha mulher fala pra mim uma coisa muito interessante. Já falei isso anteriormente. O motorista é tudo louco. Não tem nenhum normal. Não tem nenhum normal. A gente coleciona tudo, repare. Se eu não colecionar botão, eu coleciono palheta. Se eu colecionar palheta, Coleciona você tá bolinha, aqui, olha, bolinha, você tá aqui, o cara que vai estar aqui semana que vem. O Baby Sauro coleciona goleiro. Então, nós todos somos doidos. Porque o esporte faz a gente ser assim, apaixonado. O botão é uma paixão. É apaixonante. Quem começa a jogar botão, não para. Ele pode parar, casar, ficar rico, ele volta a jogar. Não isso adianta. aí. Eu digo que o botão não tem uma idade. O botão tem período. O garoto começa com 2, com 8, 9 anos, vai até os 18, conhece o trabalho, o dinheiro, O estudo. as moças, Estudo. a paquera. Aí ele vai trabalhar, ganha dinheiro, com 30 anos, 35, ele volta. Esta é a nossa. Mas tem uns que nem assim para, tá? Não, eu, por exemplo, nunca parei, você nunca parou. Tem os Tem loucos, 24 horas, né? tem os super loucos, somos nós. Então, o botão tem essas coisas maravilhosas. Eu já recusei proposta de trabalho, ele sabe. Eu não duvido. Eu tive uma proposta de trabalho para trabalhar num clube em outro estado. E assim, o lugar mais perto da onde eu ia ficar tá a 100 km para jogar botão. Né? Mas tem botão lá na cidade tal, que eu não vou falar o nome, deixa pra lá. É melhor. Falei, não vou. Aí o que aconteceu? Eu trabalho com futebol, né? Gestão de base, futebol profissional. Aí eu tinha esse convite, cheguei pra minha esposa e falei, tem uma proposta pra eu ir pra tal lugar e tal. E eu falei pra ela, você vai comigo, né? Ela falou, não vou, você já sabe, a Isabela é pequena, eu não vou mudar de escola, futebol, um dia você tá, outro dia não tá. Eu não vou. Falei, então também não vou. Ela falou, você é cara de pau, né? Se você me enganasse, né? Você não vai ficar no porque não botão. tem botão lá. Eu falei, também. Ô, Pagueto, quando eu me casei, eu sou casado uma vez só, Eu tô no terceiro. há 39 anos. É. E eu casei com a minha esposa, falei, eu jogo botão. Isso é uma ameaça. Falei, mais ou menos você vai entender. Quase. Eu ganhei de você, então vou fazer 44 agora. Eu tô há 10 anos com a Uma minha. vida, muito tempo. Eu tô há 10 anos com a minha, Pedro, a terceira. E ela não sabia dessa minha paixão, a gente começou a namorar, eu comecei a jogar nesse meio tempo aí e tal. E aí são duas coisas bacanas. A primeira é o seguinte, eu sempre morei em apartamento com meus pais, pequeno ali na Paz, perto do Maria Zélia, não tinha onde pôr uma mesa de botão de 1,80, por lá vai fumaça, né? E o Lucas jogando na mesa da sala de vidro, riscando o vidro e tal, né?
Aí eu cheguei um dia e falei pra minha mulher, falei, a gente precisa comprar uma mesa de botão pro Lucas, senão ele vai estragar a mesa, pode quebrar esse vidro. Ela falou, não, é verdade, tem que comprar uma mesa de botão pro Lucas. Cara, Foi a ótima desculpa. cara, minha primeira mesa de botão oficial ali na Muradiana Rodrigo foi e essa. Lucas Pradeiro. Aí a outra coisa legal. Aí outra coisa legal. Alguns dias a gente não tem jogo, né? Por exemplo, no Maria Zélia, quarta-feira que tem jogo, televisão, a gente não joga, certo? Mas às vezes parece um treino secreto lá, a galera vai. Aí eu acordo de manhã estressado, minha mulher fala assim, hoje não tem botão, né? Ela fala, não, você não tem lugar pra jogar botão? Vai jogar botão, pelo amor de Deus. Sai de casa. Pelo amor de Deus. Gente, o papo tá muito bom, Pedrão. Vai. Presidente, Senão ele... tocou o sino, né? Então, pra gente fazer o desfecho, a conversa foi boa. A gente ficou tão ansioso que a gente nem falou dos nossos Nem falou, parceiros. puxa. Então, vocês puderam ver durante a transmissão na nossa televisão, passando as marcas que nos ajudam sempre o nosso esporte a crescer. O Estúdio Pitomba, o nosso novo logo da TV FPFM. Vou pegar o próximo. O Bio Kombucha, que o Dr. Raya deixou 20% de desconto para você que quer montar o seu kit. Eu já vou Só tomar o você usar o cupom, que é o código, né? FPFM20. Você colocando no site do Bio Kombucha, você recebe 20% de desconto usando o nosso código da Federação Paulista. Tá legal, tá geladinho. Presidente, a conversa tá legal. Na verdade, eu nem queria me despedir. Eu quero despedir do público e ver se eles ficariam para um próximo um próximo papo. mais alongado. E se vocês gostariam de ficar para uma próxima conversa. Ele falou, não, eu vou embora, hein? Não. Eu quase não falei eles, mas falam muito. É isso aí, galera. Então, Vamos finalizar. Vamos despedir agora pra gente continuar. Isso, boa. Então, Por favor. um grande abraço para todos que acompanharam a gente até aqui. Deixa o like, compartilha com os amigos. Trouxemos essas lendas para falar um pouco sobre o futebol de mesa. É difícil, né, presidente, a gente conciliar para o pessoal vir aqui até a transmissão por conta de trabalho. O nosso horário aqui é horário comercial também, então é horário que o pessoal está trabalhando. Então, para o pessoal, deixar o like mesmo, mandar para os amigos, porque a nossa dificuldade que a gente está tendo aqui para fazer o podcast é para levar o esporte para mais pessoas. E você que está nos assistindo, é botonista, queira participar, é só vir aqui mandar uma mensagem para mim, para o Fará, no Estúdio Pitomba, na Federação Paulista, querendo vem participar, falar um pouquinho, bater um bate-papo. Vocês viram, o pessoal aqui adorou estar aqui com a gente. Não, passou voando. Eu vou até deixar eles despedirem, porque vai ter mais no próximo episódio. Não, é isso aí, obrigado, parabéns pelo trabalho, né? A gente precisa disso, dessa divulgação e mostrar verdadeiramente o nosso esporte, que é um esporte organizadíssimo. E claro, aqueles que quiserem jogar, entrem em contato, né? O Elismar vai fazer o fechamento final, Maria Zélia, todos os dias. É só falar comigo e eu abro a porta lá. Ó, muito obrigado pela oportunidade. É uma grande oportunidade eu poder estar aqui para falar do que eu gosto, que é futebol de mesa, que é jogar botão, que é uma coisa que me permeia a minha vida desde a infância. Adoro falar sobre futebol de mesa, sobre botão, sobre tudo que a gente faz e que está por fazer. Então você, meu amigo que está assistindo, se inscreva no canal, pede para sua esposa se inscrever no canal, a sua filha, os seus amigos. Vamos apoiar esse canal, porque o futebol de mesa, o futebol de botão, onde as pessoas dos 8 aos 80 anos jogam, merece o seu prestígio. Quem quiser jogar, conhecer a nossa Vila Maria Zélia, fica ali no Belenzinho, na rua José Alves de Oliveira, 256. Leve o seu filho para aprender, volte a jogar botão. Nós estamos no Belenzinho, um lugar super centralizado. Qualquer coisa, no site da federação está os contatos da gente. Vocês podem nos procurar. E não precisa de nada, lá a gente tem tudo. Time, palheiro, Tem goleiro, tudo. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, Pedrão. Vamos só fazer olha todo mundo ali, só para fazer uma foto para fazer a capa. Tem que parar nada. Muito bom.